campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, meus amigos, estamos aqui mais uma vez para dar prosseguimento à leitura do livro Missionários da Luz, A Vida no Mundo Espiritual, pelo espírito de André Luiz, na psicografia do nosso saudoso, amado Francisco Cândido Xavier. Saúdo os irmãos, trabalhadores, amigos, simpatizantes do Grupo Espírita Francisco Xavier, que vem acompanhando as nossas leituras e todos os trabalhos do canal. Continue acessando o nosso canal, sempre dando uma curtida. Hoje nós vamos ler o capítulo 11. Eu vou lembrar uma coisa assim, o capítulo 11 é meio extenso, então nós vamos fazer ele em 3 partes, para ficar mais bem entendido, para a gente poder comentar, né? Que é muito bom. Como ele é longo, para não se alongar muito, nós vamos fazer isso. A partir de agora, todos os capítulos são maiores, então nós vamos fazer divisões diferentes, certo? Lembrando que o capítulo 10 foi sobre materialização. Lindo trabalho, né? Aquela demonstração de toda a tarefa, de todo o preparo para fazer uma materialização, tanto na parte espiritual como na parte física da médium. Muito lindo, né? Aquela colocação que eles estavam ali vivenciando. E muito bonito também o trabalho da preocupação de sair tudo dentro dos conformes, na maior harmonia e disciplina. Muito bonito esse capítulo. Então vamos lá. O capítulo 11 tem o título de Intercessão. Certa noite, fim da dissertação que Alexandre consagrava aos companheiros terrenos, meu orientador foi procurado por 2 senhoras que foram conduzidas, em condições especialíssimas, àquele curso adiantado de esclarecimentos, porquanto eram criaturas que ainda se encontravam presas ao veículo da carne e que procuravam o instrutor, temporariamente desligadas do corpo por influência do sono. Lindo, né? Como a gente pode se encontrar com esses mentores, trocar ideias, né? Esse exemplo aqui vai ser muito lindo para a gente aprender que podemos, muitas vezes, nos comunicar durante o sono com essas entidades para ser esclarecidas. Por isso que muitas vezes acordamos com uma coisa pronta na nossa cabeça, né? E não foi em vão, aquilo ali foi durante, né, o nosso desligamento, né? Porque na vigília a gente não consegue. Então, no sono, muitas vezes, vamos lá na espiritualidade a ser atendidas e fazer as nossas pesquisas com eles, né? As nossas orientações. Então, vamos continuar. A mais velha, evidentemente espírito mais elevado, pelas expressões de luz de que se via rodeada, parecia muito conhecida e estimada de Alexandre, que a recebeu com indisfarçáveis demonstrações de carinho. A outra, porém, envolvida em um círculo escuro, trazia o semblante lagrimoso e angustiado. Meu amigo!" exclamou a entidade mais simpática, dirigindo-se ao benévolo orientador, depois das primeiras saudações. Trago-lhe minha prima Esther, que perdeu o esposo em dolorosas circunstâncias. E enquanto a senhora indicada enxugava os olhos em silêncio, acabrunhadíssima, a outra continuava. Alexandre, conheço a elevação e a urgência dos seus serviços. Entretanto, ouço pedir sua ajuda para os nossos pesares terrestres. Se houver absurdo em nossa rogativa, desculpe-nos, com seu coração clarividente e bondoso. Somos mulheres humanas. Perdoe-me, pois, se batemos a sua porta de benfeitor para atender a problemas tristes. Etelvina, minha amiga, falou o instrutor com entonação de ternura, em toda parte a dor sincera é digna de amparo. Se há sofrimentos na carne, existem eles também aqui.
onde nos encontramos sem os despojos grosseiros, e em todos os lugares devemos estar prontos à cooperação legítima. Diga, portanto, o que desejam e põe-se à vontade. Que lindo, né? Esse espírito tão elevado, abrindo assim, né? Esse encontro tão bonito, né? Trazendo para elas, ainda dizendo que até na espiritualidade existe sofrimentos, né? Claro, a gente sabe que existe, né? Mas vamos lá que está bem interessante. Ambas as senhoras demonstraram-se aliviadas e passaram a conversar calmamente. Etelvina, satisfeita, apresentou então a companheira que começou a relatar seu doloroso romance. Casara-se fazia 12 anos com o segundo noivo que o destino lhe reservava, esclarecendo que o primeiro, a qual amara muito, suicidara-se em circunstâncias misteriosas. Já vamos ver ali, né, que já tem mistério na coisa, né? Isso aí. A princípio, preocupava-se intensamente com a atitude de Noé, o primeiro noivo, bem amado de seu coração. Todavia, o devotamento de Raul, o esposo que o céu lhe enviara, conseguira desfazer-lhe as mágoas do passado, edificando-lhe ventura conjugal com amoroso entendimento. Havia recebido 3 filhinhos da providência divina e viviam em harmonia completa. Raul, conquanto melancólico, era dedicado e fiel. Quantas vezes desejava ela balsamizar-lhe em vão as chagas recônditas. O companheiro, todavia, nunca se revelara plenamente. Apesar disso, a existência corria-lhe venturosa e calma no santuário da mútua compreensão. Não obstante, porém, viveram para o desempenho das sagradas obrigações domésticas, apareceram inimigos ocultos que lhes haviam subtraído a felicidade. Raul fora assassinado inexplicavelmente. Amigos anônimos recolheram-lhe o cadáver na via pública, trazendo-lhe à casa terrível surpresa. Tinha ele o coração varado por um tiro de revólver, que, embora encontrado junto do corpo exangue, não lhe pertencia. Que mistério envolvia o hediondo crime? Diversos populares e policiais acreditavam tratar-se de suicídio. Tanto assim que todas as diligências da justiça criminal se encontravam interrompidas. Entretanto, em sua convicção de mulher, admitiu o assassínio. Quanto drama na vida dela, né? Duas mortes assim, bem estúpidas, vamos dizer assim, bem intensas, né? Que motivos conduziriam um homem probo e trabalhador ao suicídio sem causa? Ela dizendo, né? Por que matariam Raul quando tudo lhe era favorável relativamente ao futuro? Inegavelmente, seus recursos financeiros não eram extensos, mas sabiam equilibrar com decência a despesa doméstica e a receita comum. Não, o companheiro, a seu parecer, teria partido da crosta por imposição de tenebroso crime. Todavia, em sua generosidade feminina, estéril em lágrimas, não desejava positivar a culpabilidade de ninguém. Não desejava vingar-se, e sim acalmar o coração em desalento. Seria possível, por intermédio de Alexandre, sonhar com o companheiro no sentido de obter as notícias diretas e fazer-lhe sentir o carinhoso interesse do lar? Em vista dos filhos pequenos e de 2 velhos tios que estavam dependentes de seus préstimos, a angustiada viúva encontrava-se em péssimas condições financeiras, na viuvez inesperada. Todavia, acrescentava em pranto, estava disposta a trabalhar e consagrar seus filhinhos, recomeçando a vida. Mas antes disso, desejava algum conforto para o coração. Anelava inteirar-se do ocorrido e conhecer a situação do esposo para conformar-se. Que angústia, né? Viver assim, sem saber, né, direito, né?
E no fim da longa e sentida exposição, rematava a lagrimosa dirigindo-se ao meu orientador. Por piedade, generoso amigo, nada me podeis dizer? Queria que terá feito, que terá sido feito de Raul? Quem o teria assassinado e por quê? A viúva sofredora parecia alucinada de dor e internava-se por meio das mais descabidas indagações. Alexandre, porém, longe de se desgostar com as perguntas intempestivas, assumira atitude paternal e carinhosamente tomou as mãos da interlocutora, respondendo-lhe: Tenha calma e coragem, minha amiga. Nesse momento não é fácil esclarecer. É imperioso se indicar com cuidado a fim de solucionar o problema com critério devido. Volte, pois, ao lar e descanse a mente oprimida. Ansiedades existe que não se curam à força de raciocínios do mundo. É indispensável conhecer o refúgio da oração, confiando-as ao Supremo Pai. Ampare-se a fé sincera, confie na providência e veremos o que é possível fazer no setor da informação e do socorro fraterno. Examinaremos o assunto com atenção. Olha só a delicadeza dele, né? Ambas as senhoras teceram ainda alguns comentários dolorosos a respeito do acontecimento e despediram-se mais tarde com palavras de gratidão e conforto. A sós comigo, e sentindo talvez a minha necessidade de preparação e reconhecimento, o orientador explicou. Nesses nossos amigos encarnados, muitas vezes acreditam que somos meros adivinhos, e pelo simples fato de nos conservarmos fora da carne, admitem que já sejamos senhores de sublimes dons divinatórios, esquecidos que o esforço próprio com trabalho legítimo é uma lei para todos os planos evolutivos. Que bela orientação, né? Porque tem pessoas que acreditam que o espírito sabe de tudo, e não é verdade, né? Mesmo o espírito desencarnado, ele não sabe tudo. Nós temos o maior exemplo que nos elucida bem essa questão, o nosso livro, né? O Evangelho segundo o Espiritismo. Quantos espíritos ajudaram, né, a fazer esse livro, a montar esse livro junto com Kardec, cada um dentro da sua sapiência. Esse é o maior exemplo. Exemplos, inclusive exemplos de espíritos católicos, padres, né, bispos, que tinham aquele conhecimento e eles ajudaram naquela situação que tinham conhecimento e ciência. E é por aí mesmo, né? Vamos continuar, que isso aqui está bem interessante. Todavia, sorrindo paternalmente, acrescentou: Entretanto, é forçoso considerar que nós outros, quando na crosta, em face das mesmas circunstâncias, não procederíamos de outra forma. Claro, né? No dia imediato, porque podia eu dispor de mais tempo, convidou-me Alexandre a acompanhar até a residência de Esther. Tomaria o lar da interessada como ponto de partida para as averiguações que desejava levar a efeito. Que lindo, né? Ele vai lá fazer, né? Vai observar. Como, ponderei? Não seria mais prático evocar diretamente o esposo desencarnado por meio de nossos poderes mentais? Raul poderia, desse modo, ser ouvido sem dificuldade, observando-se posteriormente o que poderia fazer em favor da viúva. O instrutor, todavia, sem desprezar minha ideia, considerou: sem dúvida, esse é o método mais fácil e, em muitos casos, devemos mobilizar semelhantes recursos. Entretanto, André, o serviço intercessório, para ser completo, exige alguma coisa de nós mesmos, concedendo à nossa irmã Esther algo de nosso tempo e de nossas possibilidades. Seremos credores de mais justos conhecimentos, respeito à situação geral, enriquecendo simultaneamente os nossos valores de cooperação. Quem dá o bem é o primeiro beneficiado. Quem acende uma luz é o que se ilumina em primeiro lugar. E é verdade, né?
Como quem não desejava dilatar a conversação, Alexandre silenciou, pondo-nos ambos a caminho, compreendendo eu mais uma vez que, como na Terra, o serviço de colaboração fraternal no plano dos espíritos reclama esforço, tolerância e diligência. Muito bem, é isso aí. A casa era da pobre viúva, localizava-se em rua modesta, embora relativamente confortável. Parecia habitada por muitas entidades de condições inferiores, o que observei sem dificuldade pelo movimento da entrada e saídas antes mesmo da nossa penetração no ambiente doméstico. Entramos sem que os desencarnados infelizes nos identificassem a presença, em virtude do baixo padrão vibratório que lhes caracterizava as percepções. Olha só, hein? O quadro, porém, era doloroso de ver-se. A família constituída da viúva, 3 filhos e um casal de velhos, permanecia à mesa de refeições, no almoço muito simples. Entretanto, um fato até então inédito para mim feriu-me a observação. 6 entidades envolvidas em círculos escuros acompanhavam-nos ao repasto, como se estivesse tomando alimento por absorção. Vejam só, né? Oh, meu Deus, exclamei aturdido, dirigindo-me ao instrutor. Será crível? Desencarnados à mesa? Alexandre replicou tranquilo. Meu amigo, os quadros de viciação mental, ignorância e sofrimento nos lares sem equilíbrio religioso são muito grandes, onde não existe organização espiritual, não há defesa da paz do espírito. Isso é intuito para todos os que estimam o reto pensamento. Olha só o que acontece. E a família reunida na mesa, ela acumula mais vibrações, né? E aí atrai essas entidades que ali vão, pela absorção, se alimentando, né? Vejam só, muito interessante. Após ligeira pausa em que fixava compadecido a paisagem interior, prosseguiu. Os que desencarnam em condições de excessivo apego aos que deixaram na crosta, neles encontrando as mesmas algemas, quase sempre se mantêm ligados à casa, às situações domésticas e aos fluidos vitais da família. Alimentam-se com a parentela e dormem nos mesmos aposentos onde se desligaram do corpo físico. Vejam só, eles permanecem ali quando estão muito apegados, né? Quando as pessoas são apegadas. Mas chegam a se alimentar de fato, utilizando os mesmos acípipes do outro tempo? Indaguei espantado ao ver a satisfação das entidades congregadas ali, absorvendo gostosamente as emanações dos pratos fumegantes. Alexandre sorriu e acrescentou: tanta admiração somente por vê-los tomando alimento pelas narinas? E nós outros? Desconhece você, porventura, que o próprio homem encarnado recebe mais de 70% da alimentação comum por meio de princípios atmosféricos, captado pelos condutos respiratórios? Você não ignora também que as substâncias cozidas ao fogo sofrem profunda desintegração? Ora, os nossos irmãos viciados nas sensações fisiológicas encontram nos elementos desintegrados o mesmo sabor que experimentavam quando em uso do envoltório carnal. No entanto, ponderei, parece desagradável tomar refeições obrigando-nos à companhia inevitável de desconhecidos e mormente desconhecidos da espécie que temos sobre os olhos. Você, porém, não pode esquecer, aduziu o orientador, que não se trata de gente anônima. Estamos vendo familiares diversos que os próprios encarnados retêm com suas pesadas vibrações de apego doentio. Todos apegados aos mortos, né? Aos desencarnados, vejam só. E o que eles estão atraindo, que a gente atrai nessa condição, né, meus irmãos? Alexandre pensou um momento e continuou. Admitamos, contudo, a sua hipótese, ainda que a mesa doméstica estivesse rodeada de entidades indignas.
estranhas aos laços consanguíneos. Resta a certeza de que as almas se reúnem obedecendo a tendências que lhes são características e a circunstância de que cada espírito tem as companhias que prefere. Vejam, a gente atrai na mesma faixa, né? E desejoso de fornecer bases sólidas ao meu aprendizado, considerou: a mesa familiar é sempre um receptáculo de influenciações de natureza invisível. Valendo-se dela, medite o homem no bem, e os trabalhadores espirituais, nas vizinhanças do pensador, virá partilhar o serviço no campo abençoado dos bons pensamentos. Conserve-se a família em plano superior, rendendo culto às experiências elevadas da vida, e os orientadores da iluminação espiritual aproximar-se-ão, lançando no terreno da palestra construtiva as sementes das ideias novas que estão se movimentando com beleza sublime da espontaneidade. Entretanto, pelos mesmos dispositivos da lei de afinidade, a maledicência atrairá os caluniadores invisíveis, e a ironia buscará, sem dúvida, as entidades galhofeiras e sarcásticas que inspirarão um anedotário menos digno, deixando margem à vastíssima leviandade e à perturbação. Vejam só o que a gente atrai sentado na mesa. Os assuntos, né? E outra coisa, assim, assistindo televisão. Os noticiários do meio da hora do almoço, né? E às vezes a gente ouve coisas que fica indignada. E aí o que a gente atrai? Está aqui. Bem claro, né? Como a gente tem que ter cuidado, né? Vamos continuar. Indicando o grupo à mesa, Alexandre acentuou: aqui, os tristes inveterados atraem os familiares desencarnados, de análoga condição, e o vampirismo recíproco. Ouça você o que falam. Agucei meus ouvidos e, com efeito, observei a conservação era das mais lastimáveis. Nunca pensei que viria a sofrer tanto nesse mundo, exclamava a velha tia de Esther, queixando-se amargamente. Agostinho e eu trabalhamos tanto na mocidade. Agora, chegados à velhice sem recursos para enfrentar a vida, somos obrigados a sobrecarregar uma pobre sobrinha viúva. Ó doloroso destino! E enquanto as lágrimas lhe corriam as faces de cera, o ancião fazia coro. É verdade, para uma vida laboriosa e difícil, tão amargurosa compensação. Jamais esperei uma velhice tão escura. As entidades, vestidas em túnicas de sombra, ao ouvirem semelhantes declarações, pareciam também mais comovidas, abraçando-se aos velhos com fervor. Olha só o que é afinidade, né? O que é quando a gente fala coisas na mesa. Vejam só esse exemplo aqui. E aquelas entidades, né, nas trevas, ainda se comover e abraçar os velhinhos. Na hora da refeição, o encontro na mesa é sublime. Nós não devemos nem fazer comentários de nada, né? Devemos ficar com gratidão de termos na mesa uma refeição, agradecer ao Criador, né? E fazer aquilo feliz porque temos o que comer. E não fazer comentários, né? Vamos lá. A viúva, todavia, embora tristonha, acrescentou resignada: de fato, nossas provações têm sido cruel. Entretanto, devemos confiar na bondade de Deus. Ainda bem, né? Alexandre fixou nela toda a atenção e notei que na alma da viúva se vazia disposição singular. De olhos brilhantes, como se percebesse de muito longe a nossa influenciação espiritual, recordou o sonho da noite de modo vago, acentuando: graças à providência, amanheci hoje muito mais confortada. Sonhei que a prima Etelvina me conduzia à presença de um mensageiro celestial que me abençoou o coração, aliviando-me as pesadas dores desses últimos dias. Oh,
Como me rejubilaria se pudesse reconstituir esse sonho de luz. Ora, mamãe, conte-nos, exclamou a filhinha de 7 anos presumíveis, que ali se mantivera em silêncio. A senhora, de bom grado, comentou: minha filha, não se pode descrever as grandes sensações. Não me lembro precisamente de tudo, mas recordo-me de que o emissário de Jesus me ouvia com paciência. E em seguida disse-me palavras de encorajamento e amor. Longe de me repreender, acolheu-me bondoso, revelando divina tolerância. Escutou minhas queixas até o fim, qual médico abnegado, e inegavelmente levantei-me hoje com outro ânimo. Estejamos conformados, pois Deus nos auxiliará. Logo que me refaça completamente, ganharei nosso pão com trabalho honesto. Tenhamos esperança e fé. Em face das afirmativas encorajadoras de Esther, os meninos entreolharam-se sorridentes, enquanto os velhinhos calaram a amargura que lhes era própria. Desejei fazer-me visível aos companheiros desencarnados, sem luz, que se movimentavam no recinto, de maneira a palestrar com eles, sondando-lhes as experiências, mas Alexandre dissuadiu-me. Seria perder tempo, disse. E se você deseja beneficiá-los, venha até aqui em outra oportunidade, pois as cristalizações mentais de muitos anos não se desfazem com esclarecimentos verbais de um dia. No momento, nosso objetivo é diverso. Precisamos obter informações sobre Raul. Além disso, se nos valêssemos da hora, a fim de ouvir nossos irmãos desencarnados presentes, verificaríamos de pronto que eles poderiam apenas relacionar dolorosas lamentações, sem proveito construtivo. E revelando reduzido interesse pela conversação dos encarnados, em vista do objetivo essencial do momento, considerou: procuremos algum de nossos irmãos visitadores. Temos necessidade de informações iniciais para dar uma afeição imediata ao nosso trabalho intercessório. Porque Alexandre demandasse outros aposentos, deixei igualmente a sala de refeições, embora desejasse continuar observando. O instrutor, porém, não tinha muito tempo para gastar. Depois de rápidos minutos, fomos defrontados por uma entidade de aspecto humilde, mas muito digno, a quem Alexandre se dirigiu afavelmente. E aqui nós vamos encerrar a primeira parte, com muita lição. Que a gente tem que ter em mente que a hora da refeição não é um momento de queixa, de lamentação, e nem um momento de a gente esclarecer certas situações, como chamar a atenção dos filhos, né? Como relembrar coisas assim que eles fizeram, trazendo aquele tempo feio que fica na nossa cabeça, né? Que quando a gente chama atenção, o orgulho das crianças, porque são crianças, e os nossos jovens também se tocam. Então, a hora de refeição é como disse ali a moça, né? Ela falou muito bem que ela lembrou do sonho e aquilo já amenizou um pouco, né? Até as crianças riram, ficaram esperançosas. Então, que sirva de lição para todos nós, que quando sentarmos à mesa, vamos ter conversas leves, alegres, né? Agradecidos pelo momento da união em família. Porque ali nós vamos puxar entidades assim de muita afinidade conosco. E se a gente vibrar mais alto, elas estarão mais alta conosco também. Nossos anjos de guardas, que estão sempre perto de nós, vão ter condições de vir mais para perto, né? Nos dar forças. Então, isso aqui foi uma grande lição para nós. E assim ficamos, né? Hoje, com esse trabalho lindo, né, da intercessão de Alexandre, e que Deus, né, continue nos amparando. E os irmãos continuem, né, assistindo o nosso canal, assistindo os nossos trabalhos todas as manhãs, 7 horas, né, as nossas palestras com preces e radiações todas as noites, às 20h30, e os trabalhos de final de semana.
e que esse Pai amoroso continue nos amparando, nos dando muita força para continuarmos nessa caminhada com muita vibração e com muito amor. Que assim seja. Até a próxima, meus amados. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site